No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar o que eu ouvi de Wagner Mancini. Ele me deu uma entrevista exclusiva em que ele detona a diretoria do São Paulo. Quero repercutir também a última confusão de Cueva no Santos, com direito à suspensão e uma multa pesada. E para fechar, vou te falar sobre o que há de verdade num suposto interesse do Palmeiras no atacante Rony, do Atlético Paranaense. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero pedir para você que ainda não se inscreveu por aqui para apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta também o sininho, a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live. Bom, vou começar esse vídeo falando sobre Cueva, que aprontou de novo. Na última sexta, ele foi flagrado trocando socos com uma pessoa numa balada em Santos. Nesse sábado, a diretoria do Santos decidiu convocar o Cueva para ouvir a versão dele, e ao que parece o peruano não convenceu, tanto que o clube decidiu puni-lo com uma suspensão e com a aplicação de uma multa, não confirmada de forma oficial. Uma pessoa próxima do presidente José Carlos Pérez me contou que essa punição pode chegar a 20% de seu salário. E aí, levando em consideração que ele ganha 600 mil reais por mês, a gente está falando de uma multa de 120 mil reais. Apesar disso, ninguém na Vila Belmiro tem a convicção de que essa multa vai surtir algum efeito. É que o Santos já deu várias broncas e multas no peruano desde que ele foi contratado. E os exemplos dentro e fora de campo são sempre os piores. O Cueva já se reapresentou 2 vezes com atraso depois de servir a seleção peruana. Teve um momento em que ele também faltou a treinos alegando problemas pessoais. Dentro de campo o desempenho é horroroso, nenhum gol e nenhuma assistência. Apesar de ter sido contratado por 26 milhões de reais, contratação mais cara do Santos em 2019. E aí o ponto negativo é para Jorge Sampaoli, porque ele ouviu de todos os membros da diretoria que o Cueva não valia tanto dinheiro. O São Paulo insistiu e nos últimos jogos nem tem levado o Cueva para o banco de reservas, até porque é uma restrição em relação ao número de estrangeiros. Nenhum técnico no futebol brasileiro pode ter mais do que 5 jogadores relacionados vindos do exterior, e o Cueva não tem conseguido ficar nem entre esses 5. O que fazer com o Cueva a partir de agora? Essa é a pergunta que não quer calar e as opções são reduzidas. O Santos já tentou, conversando com o Krasnodar, devolver o jogador. A sugestão foi de que o Krasnodar pegasse o jogador de volta em troca do perdão desses 26 milhões de reais que começam a ser pagos a partir do ano que vem. É óbvio que o Krasnodar não aceitou. Recentemente, um time dos Emirados Árabes Unidos também ofereceu para o Santos a possibilidade de emprestar o Cueva por uma temporada. O problema é que o Krasnodar também rejeitou esse empréstimo. Então, a tendência é que o Cueva fique e continue arranjando problemas. Quero agora falar sobre Rony, atacante do Atlético Paranaense, que foi alvo de uma pergunta de um de vocês na live que eu fiz aqui no canal do Nicola nessa sexta-feira. A pergunta foi se o Rony poderia jogar no Palmeiras em 2020. Eu repassei nesse sábado a pergunta para um dirigente do Palmeiras da minha confiança e ele me assegurou que não há qualquer possibilidade de o Rony ser contratado. Eu ainda tentei argumentar, levando em consideração que o Rony faz um baita ano, tem sido decisivo no time do Atlético Paranaense e uma das peças fundamentais na conquista do título da Copa do Brasil. E a resposta do dirigente palmeirense merece reflexão. Ele lembrou de outros jogadores que já fizeram sucesso no próprio Atlético Paranaense e que não conseguem jogar no Palmeiras, como por exemplo o Rafael Veiga, que brilhou no ano passado na conquista da Sul-Americana. O dirigente ainda usou um outro exemplo, do Juninho, zagueiro que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Bahia. Ele tem sido bastante elogiado por causa de diversos bons jogos com a camisa do time de Roger Machado, mas no Palmeiras era detestado pelo torcedor. Então, a partir da conversa com esse dirigente, eu fiquei com a impressão de que os reforços do Palmeiras para a próxima temporada serão grandes, do tipo de atletas que não sentem o peso da camisa, como por exemplo o Luiz Adriano. Para fechar o vídeo, quero repercutir com você uma entrevista exclusiva que eu fiz com Wagner Mancini, ex-coordenador técnico do São Paulo, que pediu demissão na última quinta-feira. Nesse sábado, logo pela manhã, vazou um áudio de WhatsApp gravado pelo Mancini em que ele admite que pediu demissão depois de saber que Daniel Alves intercedeu na contratação de Fernando Diniz. Nesse áudio, ele também reclama do fato de ter sido contratado,
Vou mostrar o áudio para vocês. Sabe por que eu saí, Boleirão? Porque eu fui efetivado no cargo. Aí 4 horas depois disso, o Daniel Alves foi lá pedir o Fernando Diniz. Eles me chamaram e falaram que estava em dúvida. Eu falei, ué, se vocês estão em dúvida, então vão atrás do Diniz que eu tô indo embora. Tchau. Foi isso. Procurei o Wagner Mancini para saber se de fato o áudio era dele. Ele confirmou e aceitou bater um papo para uma entrevista. Entrevista essa com frases muito fortes, como por exemplo, me senti desprestigiado e constrangido. Esse constrangimento se deu de acordo com Mancini, porque na tarde de quinta-feira ele chegou a ser contratado pelo São Paulo para trabalhar como técnico. Depois que o Cuca pediu para sair, o Mancini alega que foi convocado para uma reunião com o Raí e com o Alexandre Pássaro, e os dirigentes informaram que gostariam de contratá-lo em definitivo, pelo menos até dezembro. O Mancini aceitou e inclusive sugeriu a contratação de 2 auxiliares, o que foi aceito pelo São Paulo. E digo mais, o Mancini foi autorizado pelos dirigentes a convocar seu empresário, o Fábio Melo, para aparecer no CT da Barra Funda, para assinar esse novo contrato. Depois da reunião com os dirigentes, o Mancini resolveu ir para a sala dele para conversar com os 2 novos auxiliares que estavam sendo contratados. E no caminho ele percebeu uma movimentação estranha. É que na sala de musculação, 5 jogadores conversavam com o Alexandre Pássaro. Eram eles Daniel Alves, Thiago Volpi, Pablo, Reinaldo e Hernanes. Nesse momento o Mancini nem deu muita bola e foi lá resolver as coisas dele. Cerca de 1h30 depois, o Fábio Melo chegou ao CT da Barra Funda e o Mancini foi na companhia de seu empresário para a sala da diretoria para resolver os últimos detalhes e assinar o contrato. Mas pediram que ele esperasse um pouquinho porque alguns jogadores já estavam reunidos com dirigentes do São Paulo. Foi aí que o Raí e o Alexandre Pássaro avisaram o Mancini que poderia haver uma mudança nos planos. Eles estavam em dúvida entre efetivar o Mancini ou contratar o Fernando Diniz a pedido dos jogadores. O Mancini me contou por telefone que resolveu o problema da diretoria na hora, se demitindo no mesmo instante. O Raí e o Pássaro ainda tentaram convencê-lo a ficar, mas não rolou. Vou ler para você algumas das frases que o Mancini me disse. Não tive outra saída e nem havia mais clima algum depois de tudo isso. 2 horas antes me contrataram. E aí, com a participação dos jogadores, liderados pelo Daniel Alves, mudou-se tudo. Perguntei se ele tinha algum problema pessoal com o Daniel Alves e a resposta foi: recebi mensagem de pelo menos 15 jogadores depois da minha saída. Então a relação era muito boa, independentemente da opinião de 4 jogadores que certamente foram influenciados pelo Daniel Alves. Eu quis saber do Mancini se tinha algum problema entre ele e o Fernando Diniz, novo técnico do São Paulo, e o Mancini assegurou que não há problema nenhum. Pelo contrário, os dois têm ótima relação. O Mancini até lembrou dos tempos em que foi ele que convenceu o Fernando Diniz a virar técnico. Eles trabalhavam juntos no Paulista, de Jundiaí, o Mancini como técnico e o Fernando Diniz como jogador. E o Mancini vivia dizendo que o Diniz precisava virar treinador por conta da capacidade que ele tinha para ver jogo, por entender muito da parte tática. A grande verdade é que o Mancini saiu do São Paulo irritado com a diretoria, que mudou de posição, e com alguns dos líderes do elenco que tomaram a decisão de bancar a chegada de um outro treinador. Já ia me esquecendo de 2 perguntas importantes. Quis saber do Mancini como ele via o momento do Cuca com o elenco, até porque surgiram nos últimos dias vários boatos de um racha entre os líderes do elenco com o Cuca, e a resposta foi a seguinte: era um clima instável, às vezes aconteciam algumas coisas que deixavam o clima mais pesado, assim como em alguns momentos as coisas melhoravam. Minha última pergunta foi como ele avaliou a passagem de quase 10 meses como coordenador técnico do São Paulo, e a resposta foi de que foi uma experiência boa e tem um carinho enorme pelo São Paulo, mas para ficar onde fiquei e não ter voz ativa, prefiro voltar a ser mais produtivo como treinador. Dá para cravar que o Mancini não aceitará outras propostas como coordenador e está em busca de um cargo como treinador do futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com cada um de vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e aperte o sininho, assim você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar pergunta, dúvida, sugestão, a sua opinião sobre tudo o que eu falei no vídeo de hoje. A gente se vê em breve, um abraço!